Olá pessoal, vamos dar início então à nossa videoaula 12 do capítulo 1 da disciplina de transformadores elétricos do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, ministrado por mim, professor Wesley Pérez. Esse capítulo 1 que trata aí dos princípios básicos, dos transformadores monofásicos, englobando aí princípios de funcionamento, modelagem dos transformadores, ideal, relações de tensão e corrente, reflexão de impedância e modelos aí dos transformadores reais. Na aula de hoje, nós vamos descobrir, vamos discutir como podemos obter os parâmetros de um transformador ideal. Os valores das resistências e reatâncias dos transformadores podem ser determinados através de dois ensaios, Então, basicamente, vamos só recordar o modelo do transformador. Ele tinha uma resistência que representava as perdas por efeito Joule, mais uma reatância que representava as perdas por dispersão de fluxo, Tinha um ramo transversal, onde a resistência representava as perdas no núcleo, correntes parasitas e esterese magnética, uma reatância que representava a parcela de excitação, de corrente que era drenada da fonte necessária para o estabelecimento do fluxo no interior do núcleo do transformador. Tínhamos também um transformador ideal, Esse transformador ideal com relações N1 para N2, de onde a gente podia tirar as relações de tensão e de corrente. E aqui, esse lado aqui, o primário. E no secundário também temos, as perdas por dispersão de fluxo e as perdas por efeito Joule nos enrolamentos do transformador, A questão é como a gente pode obter os valores desses parâmetros, resistências e reatâncias, a partir de ensaios, O ensaio vazio, ele basicamente foca na determinação do ramo transversal do circuito, Onde aí nós vamos determinar as perdas no ferro ou no núcleo do transformador, Em contrapartida, o ensaio de curto-circuito, ele focará na determinação dos parâmetros em série ou longitudinais do circuito, Então aí, o ensaio vazio, ele serve para a determinação da impedância do ramo de excitação e determinar as perdas no núcleo ou no ferro. E o ensaio de curto-circuito determina a impedância série do transformador, Onde aí a gente foca nas perdas no cobre ou as perdas nos enrolamentos. Os equipamentos que a gente utiliza são aqueles que você aí já teve a oportunidade de estudar em laboratórios, Que é o voltímetro, que mede a tensão eficaz em corrente alternada, o amperímetro mede a corrente eficaz e o watímetro ele vai medir a potência ativa consumida aí pelo transformador, No ensaio vazio, a gente utiliza esses três equipamentos para medir os valores de interesse. No ensaio vazio, a gente vai alimentar um dos enrolamentos com tensão nominal e o outro vai ser deixado em aberto. E a gente pode aqui observar o voltímetro conectado em paralelo, o amperímetro conectado em série, E o watímetro, que é composto aí por uma bobina de corrente, que é colocada em paralelo, e uma bobina de bobina de corrente em série e bobina de tensão em paralelo, Então a gente tem aí a configuração necessária para o ensaio a vazio. Lembrando que essa figura, ela foi obtida do livro do Chapman, E a gente vai adotar o procedimento de que toda figura que não foi desenvolvida, que não foi elaborada pelo professor, ela vai ter a sua referência no slide, certo? Então daqui para frente fica registrado
Toda vez que você vê uma legenda, é de lá que veio a figura. Então a gente no ensaio vazio alimenta um enrolamento com tensão nominal, tá? A vazio, toda corrente drenada da fonte fluirá pelo ramo de excitação, tá certo? Então se você imaginar lá, ó, o que a gente está representando nosso transformador dessa forma, tá? Toda corrente que é drenada da fonte, ela basicamente vai para o ramo de excitação, porque esse enrolamento que está em aberto tem uma corrente refletida igual a zero, tá? Então toda corrente que é drenada aí da fonte, ela vai para o ramo de excitação, tá certo? Nesse ensaio, nós vamos medir as perdas no ferro, tá? Isso porque, vamos desenhando aqui passo a passo para você entender, né? Vamos só desenhar o primário, né? Deixa o secundário aberto, né? A gente, quando tem o transformador a vazio, né, e a corrente de carga ela é nula, né, então essa corrente aqui é nula, e toda a corrente ela vai para o ramo de excitação, essa corrente ela é bem menor que a corrente de carga, ela só é composta por aquela parcela necessária para magnetizar o núcleo. Então, sendo essa corrente pequena, as perdas no cobre aqui, né, podem ser desprezadas, e aí a gente vai falar que nós estamos medindo com o vatímetro, certo? Com o vatímetro que é conectado, né, na entrada do circuito, a gente vai medir as perdas por efeito joules dissipadas no núcleo, né, que é a corrente parasita e esterese magnética. Como a gente está aplicando a tensão nominal em um dos lados do transformador, a gente vai aplicar a tensão naquele lado com a menor tensão, que é o lado de baixa tensão, por questões de praticidade e segurança. Em outras palavras, se você tem um transformador de 2.300 para 230 volts, você vai aplicar a tensão no lado de 230 volts, né? Porque é mais fácil e mais seguro. E por que a gente aplica o valor da tensão nominal? É porque a gente vai determinar os parâmetros para as condições nominais de operação, tá? E essa fonte aqui ela pode ser um gerador, CA, né? Dependendo aí do porte do transformador, ou se você estiver fazendo aí ensaios em laboratórios, né? Você pode usar aí um varivolt, que ele é um autotransformador, e a gente vai tratar mais à frente, tá? Então, a gente faz, né, o ensaio vazio, é justamente alimentar o lado de menor tensão com a tensão nominal e medir qual é a tensão, a corrente e a potência dissipada, a potência ativa de entrada no transformador a vazio, tá? E aí, então, a gente tem os valores medidos, né? O voltímetro vai medir a tensão a vazio, que é a tensão nominal, o amperímetro, a corrente a vazio, e o vatímetro, a potência a vazio. E as impedâncias equivalentes, né, série, conforme a gente já falou, elas podem ser desprezadas, porque a queda de tensão provocada pela corrente de excitação é baixa nessas, né? Então, a gente vai supor aproximadamente que o nosso que o nosso transformador, ele para o ensaio a vazio, ele é composto pelo ramo paralelo, tá? Então, já que a gente tem os valores medidos, tensão a vazio, corrente a vazio e potência a vazio, vamos então ver como nós podemos calcular a resistência, né, no núcleo
E a reatância, lembrando que aqui é uma reatância, né? O desenho está errado, a reatância de magnetização. Então, aqui está representado os valores que nós medimos, corrente a vazio, tensão a vazio. Aqui tem a potência a vazio, né, por efeito Joule, a potência era dissipada na resistência, ok? E nós vamos colocar a tensão a vazio no seu valor nominal, tá? Então, essa tensão ela é o V nominal na baixa, ok? E sabendo que o nosso objetivo é determinar R6 XM, e já sabendo que eu sei o P vazio e o V vazio, a gente tem lá de teoria de circuitos que a potência ela é V ao quadrado sobre R, né? Então, o R é V ao quadrado sobre o P a vazio. É a primeira resistência que a gente calcula. Em seguida, já supondo que a gente sabe o valor em magnitude do V e o valor dos R, a gente pode calcular a corrente de IC, né? IC mais H, ou seja, a corrente que passa no ramo lá, né? Que representa as perdas no núcleo de Joule, né? Que é a corrente parasita esterese. Essa corrente aí aplica a lei de Ohm, V igual a RI, então fica o I é igual a V sobre R. Então até agora a gente já determinou o R e essa corrente, tá? Bom, se eu já sei o R, sei o V, o I e o valor da corrente, aí eu tenho que lembrar das relações de corrente no ramo de magnetização. Se eu aplico aqui uma tensão E1, tá? A gente sabe que em fase com E1 estará a corrente do resistor, que é essa corrente aqui, ICH. 90 graus atrasado estará a corrente de magnetização, ou a corrente de magnetização, né? Fazendo uma soma vetorial, a gente consegue o quê, né? Se eu sei o I a vazio e sei o ICH, eu consigo calcular a minha corrente de magnetização. Basta eu falar, né, que IC ao quadrado mais IM ao quadrado, raiz disso, vai me dar o quê? A I a vazio ao quadrado, né? Isso aí é a regra lá, né, do triângulo, né? A soma dos catetos, né, igual a hipotenusa, só que aí você eleva ao quadrado. Vamos lá. I a vazio ao quadrado vai ser igual ICH ao quadrado mais o IM ao quadrado, tá? Jogando para o lado de lá e tirando a raiz, a gente chega na expressão do IM. E aí, conhecendo tanto o IM quanto o V, basta a gente dividir o V sobre o IM. Pela lei de Ohm, a gente vai ter o valor de X, né? O V em módulo é XI, em módulo, tá? Então, o I é V sobre X. Com isso, a gente determinou os parâmetros a vazio, tá certo? Os parâmetros do ramo de excitação. Em contrapartida, o ensaio de curto-circuito, tá? Ele também é feito, e nesse caso, o enfoque está na determinação dos parâmetros do ramo série. Nesse ensaio, um enrolamento é curto-circuitado e o outro é conectado a uma fonte de tensão variável, né? Então, vamos desenhar aqui, né? A gente tem lá o nosso transformador. Vou colocar aqui o ramo paralelo, né? Para ficar como uma impedância, para ficar mais simplificado. Tá certo? Eu estou falando aqui, né? Que um enrolamento vai ser curto-circuitado e o outro vai ser alimentado com uma tensão variável, né? De forma
que essa tensão vai ser variada, tal que a corrente nominal percorra esse enrolamento. Então, se eu tenho um transformador cuja a corrente ela é 5 amperes, por exemplo, então eu vou curto-circuitar e vou ajustar a minha tensão até que a corrente seja os 5 amperes. O I nominal é o S nominal em kVA sobre o V nominal, quer dizer, o S nominal em VA, em volt-ampere, sobre o V nominal em volt, tá? Então é isso, a gente curto-circuita e ajusta a corrente para o valor nominal. Por questão de segurança, né, a gente já aprendeu o que, né? Vamos só recordar. A gente sabe que eu tenho um lado de alta tensão e um lado de baixa tensão, por exemplo, né? Aonde que vai estar a corrente de menor módulo? Olha, pela relação de tensão, E1 para E2 igual a N1 para N2, eu sei que a tensão ela vai estar no lado de maior número de espiras. E a corrente ela vai estar inversamente proporcional. Quanto menor a tensão, maior a corrente. Então, a corrente no lado de alta tensão, ela tem menor módulo. E a corrente na baixa, ela tem maior módulo. Isso aí dá para fazer um exercício, né? Se você ainda não teve a oportunidade de fazer um exercício disso, né? Eu sugiro aí que você faça lá pegue as listas e estude, né? Onde você vai poder ver que quanto maior a tensão, menor a corrente, né? Por questões de segurança, então, aonde que vai ser feito um ensaio? As medições. Se eu tenho aqui um amperímetro, né, para medir a minha corrente, e aqui a fonte de tensão variável, né? Bem, se eu tenho que ajustar essa tensão para que a corrente aqui seja nominal, então eu vou focar no lado de maior tensão, onde a corrente vai ser menor, por questões de praticidade, né, e segurança. A corrente no lado de alta tensão é menor, então eu vou curto-circuitar a baixa tensão e medir a corrente no lado de alta. Porque se você tiver uma relação aqui de 1 para 10, e aqui na baixa tensão, se a corrente é 10, aqui ela vai ser 1 ampere. É uma relação inversa, tá? Então, um ensaio de curto-circuito, a gente curto-circuita a baixa e alimenta a alta, tá? A corrente de magnetização nesse caso tá? A corrente de magnetização, excitação, né? Ela é o quê, né? Ela é muito pequena perto da corrente que vai circular no transformador, né? A gente já falou que essa corrente em carga, ela é 5% da corrente total. Então, a gente pode, para o ensaio de curto, desprezar o ramo de excitação e ficar somente com o ramo sério. Portanto, nesse ensaio, a gente só vai determinar as perdas no cobre ou as perdas nos enrolamentos, que são aquelas resistências sérias, tá ok? Quais são, então, as medidas? A tensão CC, de que a gente vai medir, né? A gente ajusta a tensão VCC para obter a corrente nominal, que é a corrente de curto, ok? E o vatímetro, que vai ser o valor das perdas no cobre. Então, recordando, a gente tem todas as medições feitas na alta tensão e o lado de baixa tensão é colocado em curto. E aí a gente faz as medidas de
tensão CC, a corrente CC e as perdas no cobre. Essa tensão, então, ela é variável, tal que a corrente aqui seja a nominal de alta tensão. Então, como que a gente pode calcular, né? Esse exemplo aí, esse caso é mais simples, porque eu tenho como parâmetro, né, de medição a tensão de entrada, que é a tensão de curto, a corrente ICC, que nada mais é que a corrente nominal de alta tensão, tá? E aí eu sei, né, que medindo, se eu tenho lá uma medição de PCC, que é a potência dissipada no ensaio de curto-circuito, ela vai ser quem, né? Se a gente chamar aqui, né, desprezando o ramo de excitação, fica um circuito RL, né? Que é uma associação série de reatância e resistência. P é RI ao quadrado. Eu meço P e conheço, né, e meço I, daqui eu já tiro o valor de R, que é PCC sobre I ao quadrado. Em contrapartida, eu também sei o quê? Que em módulo, tá? Em módulo, V é igual a ZI, lei de Ohm. Então, em módulo, eu tiro o valor da resistência, ó, do módulo da impedância. E já sabendo, né, que Z é igual a REC mais JX equivalente, né, eu sei aí que em módulo Z é igual a R ao quadrado mais X ao quadrado. Basta eu fazer as manipulações para poder calcular a minha reatância a partir de Z e R. Então, os ensaios de curto-circuito e a vazio são muito tranquilos, tá? E aí, após a aplicação desse ensaio, a gente tem esse circuito equivalente, aonde o ramo de excitação vai ser referido a baixa tensão. E o ramo série estará referido a alta tensão. Esse daqui vem do ensaio a vazio e esse é em curto-circuito. Ensaio a vazio, a gente alimenta o lado de baixa com a tensão nominal e deixa o lado de alta em aberto. O ensaio de curto, a gente alimenta o lado de alta com uma tensão variável até que a corrente seja nominal, lembrando que o lado de baixo estará em curto, tá certo? Então, para casa, fica aí como exercício fazer o exemplo 1.9.1, que está no material complementar disponível na plataforma. Próximo passo, né, não é aí a determinação dos parâmetros, isso aqui tá, né, tá errado. Justamente o próximo passo é o cálculo aí de regulação de tensão, diagrama fasorial e rendimento, tá certo? Obrigado pela atenção, fica resguardado os direitos de voz e imagem, até a próxima aula. Muito obrigado.